Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia profético, um dia sobrenatural, um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês, mais um dia. Aleluia! Como que vocês estão? Espero que bem. Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Que hoje eu tô, gente, no óleo. Glória a Deus. Eu não sei se vocês viram os stories. Ontem a gente ficou até tarde. Fui dormir, era 11 horas já. A gente ficou até tarde ali na nossa matriz, né? Os meninos ficaram pintando. Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Que tempo glorioso. O pessoal ficou pintando lá desde as 7 horas, né, amor? 8. Desde as 8 horas. Pensa num tempo extraordinário. Aleluia. Glória a Jesus. A gente está muito feliz com tudo aquilo que Deus está falando, com tudo aquilo que Deus está fazendo. Amém? Gente, está ficando lindo, está ficando maravilhoso. Nós vamos inaugurar aquele lugar com despojo de glória muito grande. Aleluia. Eu creio que daqui a 90 dias, hein? Já pensou? Eita glória, aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom, shalom. Vai precisar de ajuda, tá, gente? Mas o que acontece? O apóstolo não chamou todo mundo que queria ajudar, né, amor? Porque senão, gente, é muita gente, aí vira culto, aí vira, né? Então o apóstolo vai fazer assim, ele vai chamar, né, amor? Vai chamar um pouco, vai chamar um pouco. Então, toda vez que ele for fazer ali um pega, ele vai chamar um pouco do pessoal, certo? Então ele não consegue chamar todo mundo, porque senão, gente, chama todo mundo que quer ajudar, mas a gente agradece. A gente agradece e a gente tá chamando de quem é mais perto, né, amor? Pra ficar mais fácil. Tem gente que quer viajar pra vir aqui ajudar, vocês acreditam? Tipo assim, viajar um dia, né, amor? Sair 8 horas de viagem. Aleluia, glória a Deus. A gente tá muito feliz, amém? Com tudo aquilo que Deus vai fazer. Hoje eu tenho uma live poderosa, a gente vai ler Isaías 40. E eu vou dar uma aula para você aqui, tá? Sobre gestão de tempo, porque nós estamos num tempo de reset. Quem já entrou de jejum aí no reset? Quem já entrou nos 90 dias? Ó, eu já fiz meu decreto. E, gente, eu faço igual documento. Eu assino a minha assinatura em todas as folhas, eu ponho a minha assinatura. Isso aqui para mim é um documento, né? Glória a Jesus. Aí eu tenho aqui a nossa oração do dia. Então, a hora que terminar aqui a live, eu já vou para esse lugar de orar, declarar. E o que eu vou falar hoje com vocês é sobre gestão de tempo. E, gente, a atmosfera, a partir de agora, ela é outra. Então, você viu que a gente tá... Ó, todo mundo já tá alinhado. Ó, se você não tá ainda no programa, dá tempo. Amanhã encerra as inscrições. Tá? Amanhã, meia-noite, encerra as inscrições. Tem muita gente que vai começar na terça, na quarta, certo? Tem muita gente que vai começar, né? Não pode começar agora, tá em uma viagem. Mas o pessoal tá muito alinhado. Esses 90 dias nunca mais serão os mesmos, certo? Eu comecei ontem às 7 horas. Mas como eu fui pra matriz, eu já fiz todo o meu decreto antes, eu orei antes, né? Mas lá nós oramos também, foi muito bom. Glória a Jesus. E, gente, eu tenho isso aqui como documento. Você viu a oração de apresentação dos 90 dias? Você viu o que você declarou sobre a sua vida? Gente, isso aqui é muito forte, gente. Gente, essa parte aqui pra mim é muito forte, né? Vou ler aqui um pouquinho da oração dos 90 dias, só pra você ter noção. Olha só, eu consagro a ti esses 90 dias, não como um voto religioso, mas como uma entrega viva. Eu me colocando no teu altar como sacrifício, eu sou o altar e também sou a oferta. Se precisar me silenciar, cala minha alma. Se preciso me esconder, oculta-me no secreto. Se for preciso quebrar estruturas, quebra até o pó, mas não me deixe sair igual. Me separa, Espírito Santo, me afasta de tudo que não combina com a unção que eu vou carregar. Esmaga em mim o orgulho, o controle, o medo, a carne que resiste. Leva embora tudo que impede o fluir do que o céu quer derramar.
Eu não estou aqui para sobreviver nesse processo. Eu estou aqui para morrer e renascer na tua vontade. Destrava o meu DNA, ativa em mim o código original. A versão que Deus escreveu antes que o tempo existisse. Restaura o meu corpo, alma, mente e ativa o meu espírito. Eu clamo, desperta a minha visão espiritual, me dá olhos de águia para enxergar além da aparência, me dá discernimento afiado, sensibilidade espiritual e sonhos carregados de instrução celestial. Afina meus ouvidos para o teu sussurro no meio da tempestade. Espírito Santo, eu anseio pela unção da águia. Não apenas para voar alto, mas para permanecer firme quando os ventos forem violentos. Para romper as atmosferas, discernir os tempos com precisão e romper com obediência estratégica. Me capacita para enxergar onde outros não veem, para falar com autoridade profética e para agir sem hesitação quando o céu liberar o comando. Me dá estrutura para suportar o processo. Me esconde no secreto quando for necessário, me fortalece na forja, até que eu me torne inabalável por dentro. Gente, isso aqui é muito... Gente, isso daqui é o que vai... Isso daqui é o fundamento, é o alicerce de todos os 90 dias. Dá vontade de orar isso aqui diário. Agora, e a oração do dia dessa semana? Desses 9 dias? Eu vou ler só o comecinho para você que ainda não se inscreveu no Reset, se animar a escrever, que dá tempo ainda. Durante os 9 dias, você vai declarar essa oração, porque essa oração é o que vai estar sendo quebrado, e você vai falar em voz alta. Olha que poderoso. Em nome de Jesus, eu rompo agora com toda a estagnação espiritual, emocional e física. Quebro ciclos de paralisação, atraso e confusão que tem impedido o meu avanço. Renuncio e expulso através do nome poderoso de Jesus o espírito de procrastinação que me faz adiar o que Deus me mandou fazer. O espírito de preguiça que me mantém apático e fora do ritmo. O espírito de sujeira que contamina o ambiente e reflete a desordem da alma. O espírito de desorganização que rouba o meu tempo, foco e energia. O espírito mulambo que é ligado à miséria, abandono, descuido e ciclo de escassez. O espírito de glutonaria que sabota a minha saúde e domínio próprio e propósito. E agora, em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição familiar, hereditária, geracional que gerou esses padrões destrutivos na minha vida. Desligo e quebro pela autoridade do sangue de Jesus todo o ciclo de desleixo, descontrole, desorganização, pobreza, desmotivação, autoabandono, autossabotagem que veio por linhagens paternas e maternas. Declaro que nenhum padrão familiar contrário ao governo de Deus permanece ativo em mim. A partir de hoje eu sou reposicionado na linhagem do Cordeiro e minha alma será tratada, purificada e alinhada ao meu propósito. Agora, com ousadia e fé, eu recebo a unção de ordem, recebo a unção de disciplina, de produtividade, de excelência, de foco, de constância. Declaro que o Espírito Santo libera sobre mim unção de criatividade para gerar soluções e ideias do alto, unção de estrutura e sabedoria para estabelecer fundamentos sólidos, unção de planejamento e execução para concluir o que me foi confiado, unção de firmeza para permanecer de pé mesmo em dias difíceis. Profetizo, minha alma está sendo alinhada, minha casa está sendo purificada, meus hábitos estão sendo redimidos e minha história está sendo reescrita. Gente, está tudo aqui. Olha que poderoso, tudo organizadinho. E ontem, quando eu já orei ontem, na verdade eu faço 10, tá? Eu sempre tô adiantada uma. E aí eu orei ontem até a do ciclo. A hora que eu tava lendo a do ciclo, eu comecei a arrepiar, tá? Gente, e tá tudo lá na plataforma. A cada ciclo você recebe uma oração do dia diferente. E a partir do próximo ciclo, a oração, ela é padrão todo dia, só que aí você tem uma tarefa de cura interior que tem mais uma oração que no final da cura interior você faz. Então você tem uma oração diferente todo dia. E você tem a oração padrão, que aqui gera, é aquela que fundamenta os 9 dias. Próxima campanha de 9 dias é sobre cura e Deus vai trazer uma cura profunda, né? Abra comigo em Isaías, capítulo, Isaías, tá? Capítulo de número 40. Linarava socorre bilequeia. Nergi biocchuria sacanalamavi. Hergi pe contuna mandele kicho roko lobe cabist. Ribili ki anjo ruko loma naraseki chanderiaya sei.
Queridos, é forte. Amém? Isaías 40. Abre comigo agora, em nome de Jesus. Isaías, número 40. Aleluia. Gente, nós estamos muito felizes. Amém? Glória a Deus. Ó, até amanhã para você se inscrever pro Reset, tá? Depois nós vamos já andar aí na questão da conferência. Nós vamos fazer o lançamento da conferência. Então, amanhã, meia-noite, se encerra as inscrições. Vamos orar para nós começarmos. Amém? Já fez o cafezinho? Cafezinho sem açúcar, sem adoçante? Pode. Né não, amor? Pode. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico por esse dia, por esse tempo. Te glorifico, Senhor Deus, por essa madrugada estrondosa. Te glorifico por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. Pai, no nome de Jesus, nós entramos agora na engrenagem da expansão desse ministério e da vida de cada um que está nesse programa e de todos aqueles que oram conosco na madrugada. Nós declaramos, Pai, que esses 90 dias é a maior engrenagem de todos os tempos, porque nós somos, Senhor Deus, um exército orando toda a madrugada e se alinhando para um tempo extraordinário e profético. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Pai, no nome de Jesus. E nós te adoramos, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Eu me coloco debaixo da total submissão do meu amigo cheiroso, lindo, maravilhoso, Espírito Santo. Me usa, Deus. Me usa para com os teus filhos, me usa nesse devocional, fala conosco em Isaías 40, fala conosco nessa live sobre gestão de tempo. Estou trazendo esse tema devido a tudo que nós começamos a viver no dia de hoje. Nós te bendizemos e te glorificamos. Amém? Hoje é o dia de número 1 dessa jornada de 90 dias, mas se você não começou ainda, você pode começar amanhã, depois. Tem gente que falou, eu quero entrar, mas eu não consigo começar agora. Não importa, o que é importante é que você faça ainda esse ano, amém? Glória a Jesus, aleluia. Quero agradecer a todos que estiveram ali na matriz ontem, nos ajudando, pintando. Gabi estava conosco, né? O Bruno. Quero glorificar, eu cheguei, muitos já tinham ido embora ontem, eu tive que organizar muita coisa, não consegui cedo. Mas eu quero glorificar o Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês, que cada lágrima, que cada suor, que cada oração, que tudo que vocês têm entregado nesse ministério venha ser devolvido direto das mãos do próprio Deus, numa medida transbordante, a qual você não pode dimensionar. Amém? Glória a Jesus. Abram comigo Isaías 40. Vamos lá. Aleluia. Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém e digam-lhe que os seus dias de luta acabam e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam uma voz clamar. Abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, e endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos verão, o Senhor falou. Uma voz disse, clame, e eu perguntei, o que devo clamar? O que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim, sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro das boas notícias, gritem do altos montes, gritem mais forte, ó Jerusalém, gritem sem medo e diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. E a gente para aqui no 9, certo? Então aqui o que está acontecendo? Isaías está decretando sobre Jerusalém que o tempo de sofrimento terminou e toda a culpa foi perdoada, certo? Então Deus está trazendo o quê? Consolo após um tempo de disciplina. Consolo após um tempo que Jerusalém passa pela correção de Deus. Vamos trazer essa palavra aqui para nós. Deus, ele é misericordioso, mas
muitas vezes, e na maioria delas, o Senhor precisa levar a gente para um deserto, levar a gente por um tempo de alinhamento, levar a gente por um tempo de esticamento. Esses processos a qual nós fazemos, 50 dias, 90 dias, 40 dias, é muito bom para nos alinhar e nos ajustar ao centro da rota. Por quê? Porque, queridos, tem gente que faz libertação, se alinha no começo da jornada e nunca mais faz. E vai, às vezes, entrando em lugares, né, de pecado crônico, que não vê que é pecado, isso se torna uma transgressão que passa a ser uma iniquidade. Então, quanto mais a gente entra nesses processos de consagração, nós nos tornamos sensíveis e vulneráveis à voz do Espírito Santo, ao ponto de reconhecer, às vezes, algo que estava desalinhado e a gente estava achando que estava tudo bem. Então, consagração é necessária, jejum, oração. Eu desafiei o pessoal do Reset a orar, aqueles que não têm a vida de oração sozinhos, ou só oram conosco na madrugada. Eu desafiei vocês a orar de joelho, 10 minutos, mínimo. 10 minutos, mínimo. E a minha intenção é fazer você crescer na oração durante esses processos dos 10 ciclos. Mas tem gente que já ora 1 hora. Queridos, orar de joelho é lugar que você fala, estou submetido, porque orar de joelhos é uma oração que você entra com sacrifício. Sacrifício de corpo, posição incômoda. É igual na madrugada, você entra com sacrifício na bandeja, o seu sono, o horário que você gosta. Querido, você entra com o horário do sono mais gostoso. Olha como isso é poderoso, amém? E aí, o que acontece aqui? Aí, né, Isaías fala, preparai o caminho ao Senhor, né? Então, o que está acontecendo aqui? O Senhor, né, começa a preparar o caminho, começa a trazer o que? Alinhamento, né? Ou seja, aonde é deserto, o Senhor vai trazer o que? O florescer dele. Ele vai remover os obstáculos. E quando nós entramos em... Gente, toda vez que eu vou no meu apóstolo Joel e falar nisso, tá? Quem vai estar na nossa caravana, você se ajusta. Nós temos a caravana do nosso apóstolo, tá? Lá pro evento do nosso apóstolo, eu vou 2 vezes por ano para lá. Nosso apóstolo é o Joel Engel. Lá é a escola de Elias, a escola profética, a unção de Elias, unção pura. Depois tem um monte. Tem uma galera que já está conosco, vai estar indo conosco. Como que é estar indo? Está indo junto? Está ficando junto lá. Meu apóstolo separa um lugar para nós sentarmos juntos, estarmos juntos. Amém? Então, se você não fez sua inscrição, faça, vai ser poderoso. Depois eu vou postar nos meus stories, tá? Vou postar nos nossos grupos. O banner dele lá é poderoso, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É, né, amor? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém? Então, vamos voltar aqui para a palavra. Então, hoje, talvez você está no deserto. Hoje, talvez você está num lugar chamado alinhamento. Como eu estava dizendo, toda vez que nós vamos para o alinhamento profético, em abril, Deus faz um reboliço. Né, amor? Deus fez um reboliço. Sempre. Toda vez que é mês de abril, eu vou para o alinhamento. E quando a gente entra numa atmosfera, numa campanha chamada alinhamento, nós entramos agora num ciclo de 90 dias chamado alinhamento, onde a base estrutural do programa é alinhamento. Então o que acontece? Deus começa a te alinhar no corpo, na alma, na mente e no espírito, na sua casa, com pessoas que estão do seu lado. Gente, é sobrenatural. É algo assim poderoso, você não tem noção. A partir do momento que você entra numa atmosfera chamada alinhamento, você vai ver o que Deus vai fazer aí no teu trabalho. De repente você fala, o que está acontecendo? Lembra? O Espírito Santo fala assim, você está numa campanha chamada alinhamento. Você está no Reset 27 e o alicerce chama alinhamento. Eita glória. Amém? Então, se hoje você está num lugar, tá, de deserto, o Senhor, Ele está te alinhando, Ele está te forjando para tirar os obstáculos e para fazer você florescer. Amém? Glória a Jesus. E aí, olha só o que Isaías fala, que o homem é como o capim, tá? Isso aqui é muito forte. Anuncie que os seres humanos são como o capim ou como a erva, né? Sua beleza passa depressa como as flores do campo. Então, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Nós somos passageiros, tá? Tudo que é humano é passageiro. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. E sobre a palavra de Deus é que nós construímos todas as coisas. Ontem nós estávamos ali orando na matriz e o Senhor mandou eu profetizar coisas que já estão prontas. Mas o Senhor falou assim, profetiza porque sobre a palavra eu lanço fundamento. Eu lanço alicerce e eu construo todas as coisas.
É muito importante nós profetizarmos, amém? Vai ter um módulo aqui no Reset, né? Lá dentro dos 4 últimos ciclos, que eu vou ensinar você a ser profético, no andar, no falar, no vestir, em tudo. E você vai entrar numa atmosfera profética muito, muito poderosa, amém? Vamos continuar aqui no texto, tá? Aleluia. Do 10 agora em diante. Sim, o Senhor soberano vem com poder. Com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho. Levantará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas como suas crias. Não há outro como o Senhor. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou o peso na balança, os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Isso aqui é muito forte, gente. Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Uau! Isso aqui é muito forte. Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que o pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. Isso aqui é forte. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para recompensá-lo? Acaso pode ser comparado com um ídolo feito no molde, coberto de ouro ou enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram, não entenderam, estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse. Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com ele sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham, e quando sopra sobre eles, o vento leva embora como palha. A quem vocês compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas. Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Isaías está falando do Pai, meus irmãos. Isaías está falando quem é o Pai. Esse texto aqui é poderoso para você entender a dimensão do Pai. Ó Senhor e Deus eterno, Criador de toda a terra, Ele nunca perde as forças e nem cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força aos cansados, vigor aos fracos, até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor
renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Essa última parte do texto, Isaías está falando de quem é o Pai. Quer entender quem é Deus? Não estou falando de Jesus, não estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando do Yahvé, do Javé, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Sabaoth. Eu estou falando do Pai, do Alfa, do Ômega. Então toda vez que eu leio esse texto, eu falo, o Pai é soberano. Não existe animal na terra que consiga oferecer um holocausto digno. Amém? Aleluia. Então, queridos, eu quero que você entenda, aqui nessa parte final, o tamanho da soberania de Deus. Para de colocar limite para um pai, para um Abba, para um Deus bom. Para de falar, mas será? Não. Se Deus colocou no seu coração, já é. Amém? Se Deus colocou no seu coração, já está. Quero que você entenda isso hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu falo do Pai, vocês vão ter uma aula no segundo ciclo comigo, na imersão, sobre o Pai. Se prepare para uma aula cheia de unção. Para uma imersão. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém? Abram comigo agora. Amém? Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 40. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 40. 1 Coríntios, verso de número 14, tá? 1 Coríntios 14, verso de número 40. Deixa eu ver. 1 Coríntios, tá. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Amém? Agora vai comigo lá em Provérbios, capítulo de número 21, verso de número 5. Provérbios está um pouquinho atrás de Isaías, um pouquinho atrás de Eclesiastes, tá? Provérbios, capítulo de número 21, certo? Aleluia. Provérbios, capítulo 21, verso de número 5. Aleluia. Vocês vão amar o segundo ciclo mais ainda. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Sobre esse primeiro ciclo. 21, verso de número 5, tá? Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Vamos ler de novo isso aqui? Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Ok? Vamos agora, tá? Em outro, que eu gosto demais. Provérbios 6:6. Esse é bom. Provérbios 6:6. Abre aí comigo. Provérbios, capítulo 6, verso de número 6. Acharam? Aleluia. Aprendam como a formiga preguiçosa. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza assaltará como um bandido, e a escassez atacará como um ladrão armado. Oh, aleluia. É forte ou não é? Amém? Deixa eu só chegar um pouquinho pra cá. Vamos lá então. Eu quero falar um pouquinho com você sobre gestão de tempo. Para mim, nós já lemos aqui a referência. Quem não pegou a referência, tá? Já coloca aí agora, em nome de Jesus, a referência desses textos que eu li. O que é gestão de tempo? Primeiro eu quero dizer uma coisa para você. O que você tem mais de precioso nessa vida, tá? Aqui na terra, aqui no que é natural, chama-se tempo. Dinheiro não compra tempo, tá?
Status não compra tempo. Autoridade nenhuma compra tempo. Porque aqui o tempo é irrecuperável porque nós estamos numa dimensão natural chamada Cronos. Então, o diabo, ele é o maior interessado em roubar o seu tempo. E fazer você viver uma procrastinação profunda. Fazer você viver perturbado, sem saber para onde ir. Ou com 1000 coisas na cabeça e não conseguir executar nenhuma. Então, o diabo, ele é o mais interessado nisso. Então, o que é gestão de tempo? Tá? Gestão de tempo, queridos, não é fazer mais coisas, tá? Mas é fazer realmente o que importa e o que faz sentido dentro da nossa jornada e que anela junto ao nosso propósito. Então, o seu tempo, ele é ouro. Mas talvez você está dando o seu tempo para gente infrutífera, para lugar infrutífero, para rodas infrutíferas. E se você está dando o seu tempo e atenção num lugar que você não tem uma devolutiva boa, você está desperdiçando a sua própria vida. Quando você dá o seu tempo para um ministério, você está dando a sua vida, porque o seu tempo é equivalente à vida. Se você dá 2, 3 horas de oração ao Senhor todo dia, você está colocando no altar tempo, vida, sangue. O que é isso? O teu tempo. E tempo é equivalente à vida. Para quem você dá vida? Para quem você dá atenção? Quem rouba o seu tempo? Queridos, nós não podemos ser roubados no tempo. Nós precisamos investir o nosso tempo em lugares bons, tá? Então, quem não organiza o tempo vive apagando incêndio. Quem não se organiza vive apagando incêndio. Agora, quem organiza, quem tem gestão sobre o tempo, sobre a sua agenda, governa. Governa. Quem antecipa, governa. Quem antevê, governa. Amém? Glória a Jesus. Então, organização é igual clareza. Toda pessoa que é organizada, ela tem clareza, ela sabe o que ela vai fazer. Ordem é igual a prioridade. Eu sei o que vem primeiro. Eu sei o que precisa ser feito primeiro. Então, organização traz clareza. Eu sei o que eu vou fazer. Ordem igual a prioridade. Isso aqui tem que ser feito primeiro. Disciplina é igual a consistência, continuidade. Faço mesmo sem vontade. Faço mesmo quando eu não estou bem. Faço mesmo. Constância é igual a legado. E o que eu quero transitar vocês dentro dessa jornada do Reset 27 é levar vocês a construir um legado, mas só constrói legado quem tem clareza do que deve fazer, prioridade do que deve ser feito, constância mesmo num dia que você não está com vontade de fazer, vai gerar o quê? Um legado, porque legado é o resultado de uma pessoa constante que não para. Eu falei para vocês no começo do programa, aqui não é importante a perfeição, não é importante a quantidade do quanto você faz, mas o mais importante que eu quero ensinar vocês, a chave é ser constante, fazer um pouquinho todo dia. Hoje eu não tô bem, mas você consegue fazer o mínimo. Então, é sobre continuar. E é um mal hoje que a gente vê nas pessoas de compra curso, não termina, começa um projeto, começa uma célula, daqui a pouco não vai pra frente. Começa um ministério e para, porque no primeiro obstáculo, no primeiro levante, ele fala, isso aqui não é para mim. Mas porque não aprendeu a ser constante, não aprendeu a ser contínuo, certo? Então eu já dei a referência para vocês, vou falar de novo. 1 Coríntios 14, 40, Provérbios 21, 5 e eu li Provérbios 6, 6 com vocês aqui, tá? Mas eu quero focar aqui com vocês, porque eu não tenho muito tempo, sobre as ferramentas. Nós estamos começando 9 dias, aonde lá no programa você tem vários exercícios práticos que você tem que fazer. E ele está linkado não só no natural. Você viu que ele tem um link. O que é um link? Ele está atrelado a um ato profético poderoso. Você vai ver o que vai acontecer, tá? Eu falei, olha gente, esses 9 dias você vai ter o que? Gestão da tua casa. Vai tirar o que não serve mais para você, vai jogar fora copo trincado, coisa que já não serve mais, amém? Eu vou organizar aqui na minha casa por etapas, e é isso que eu quero entregar para você.
Se você for afoito e falar assim, eu vou fazer em 2 dias, você vai cansar. E você talvez comece bem e não termine tão bem assim, porque quando você tá cansado, você já faz, isso aqui tá bom. E o que eu quero que você faça? Eu quero que você viva essa experiência na íntegra. Como? Se você tem 9 dias e você precisa dar, né, aquela checada nas gavetas e tudo, faça uma divisória dentro dos 9 dias. Por exemplo, um dia eu vou fazer o meu quarto e o closet. Outro dia eu faço o escritório e o quarto de visita, que é mais tranquilo. Um dia eu vou fazer a cozinha. Certo? Por quê? Porque não achei a oração para repetir. Gente, tá embaixo lá das aulas, tá? Quando você olha embaixo da aula, tá lá. É só você baixar, tá no anexo. E a gente mandou lá no grupo para você, do aluno, tá? A gente mandou no grupo do aluno para você. Amém? Certo? A gente mandou no grupo do aluno o vídeo de como você baixa essas aulas. Não mandou, Nani? Glória a Jesus. Então vamos lá. Então o que acontece? Eu vou ensinar vocês aqui, lá no dia da imersão, eu ensinei para vocês várias chaves, mas eu quero ensinar agora, certo? Glória a Jesus. Vamos lá. Eu quero ensinar aqui para vocês algo poderoso, certo? Você vai pegar uma folha, pega uma folha sulfite. Ó, isso aqui é o que é o ciclo de número 1, ó. Pega uma folha sulfite assim, certo? Aí você vai dividir você vai colocar um X, uma cruz, para dividir assim, 4 quadrantes, ó. Certo? Tá um conseguindo ver, ó? Você vai dividir assim, para dividir em 4 quadrantes, certo? Aí coloca aí no primeiro quadrante, tá? Urgente e importante. E aí escreve assim entre parênteses, eu faço agora. Aqui o que você vai colocar? Por exemplo, eu tenho só até amanhã para fazer as inscrições do Reset 27. Isso é urgente e importante. Eu só tenho até amanhã para pagar o boleto de água. Eu só tenho até amanhã para ir no banco e levar os documentos. Eu só tenho até amanhã para entregar. Então, isso é a sua prioridade. Certo? Ok? Pode sim, Georgia, tá? Pode sim, se já deu mais de 12 horas. Gente, se vocês quiserem, por exemplo, começar o jejum, quem começou o jejum 4 horas da tarde, entrega 4 horas da manhã, e você quer fazer o suco detox só 6 horas, faça. Só que o importante é que o suco venha antes da primeira alimentação, certo? Então, o que é esse primeiro quadrante? O que você precisa resolver imediatamente. Não pode passar de hoje. Não pode passar de hoje. Então, o primeiro quadrante é urgente e importante. Eu faço agora, tá? Glória a Jesus. Agora, você vai colocar do lado outro, tá? Urgente e não importante. Ou seja, eu planejo isso. Aí, entre parênteses, você coloca, eu planejo. Tô com a minha letrinha de médico aqui horrível, ó. Ó, minha letra é complicada, viu, gente? Ó, eu faço agora, eu planejo, tá? Ou seja, aqui eu tenho urgência, eu preciso fazer agora, amanhã. É algo assim imediato. Eu faço agora, tá aqui, tá pra fazer, tá? Do outro lado, certo? Você vai colocar urgente não importante. Eu posso planejar. Por exemplo, eu posso planejar... Por exemplo, o que eu posso planejar? Eu posso planejar as aulas da Escola de Profetas. Tá lá em novembro. Eu posso começar a escrever. Mas eu não preciso fazer essa semana. Eu posso fazer a semana que vem. Eu posso começar já a fazer as aulas, né? Escrever as aulas, né, da Escola Profética. Certo? Eu posso começar a organizar para conferência. Eu posso começar a organizar para tantas coisas. Então, é importante, eu posso começar vou dar um exemplo aqui, eu posso começar a cuidar melhor da minha saúde, fazer os exames, mas é urgente, mas não é tão importante, então eu posso planejar. Ou seja, não é uma tarefa que está gritando para mim fazer agora. Então, o primeiro quadrante é urgente
e importante tem que fazer agora, é rápido, é imediato. Porque assim, tá? Você consegue organizar a sua prioridade. Do lado urgente, mas não importante, eu planejo, tá? Pega a visão. Agora, tá? Gente, perdão, o segundo quadrante, eu falei errado, é importante, mas não urgente. Escrevi errado. Ó, o segundo quadrante é importante, mas não urgente. Aqui que você planeja, mas não urgente. Aqui você planeja, certo? Terceiro quadrante, então aqui ó, urgente e importante, aqui ó, importante, mas não urgente, você planeja. Agora aqui embaixo, o terceiro quadrante, você vai colocar, tá? Urgente e não importante. O que você pode delegar. Então, por exemplo, aqui ó, terceiro quadrante. O primeiro quadrante e o segundo, os dois é urgente. Só que um é importante, uma urgência é importante e a outra urgência é não importante. Essa urgência não importante é aquela que você pode delegar, é aquela que você pode pedir para alguém fazer, é aquela que você vai descentralizar de você, tá? Ou seja, na primeira de cima, tá? E na terceira de baixo, eu vou mandar isso aqui bem arrumadinho para vocês lá no grupo, pode ser? Do aluno? Aí na de baixo você vai colocar urgente, mas não importante. Essa você delega. Certo? Então, por exemplo, essa semana eu posso pedir para minha equipe, falar, essa semana eu quero que vocês postem isso, postem aquilo, avisa do culto, tá. Eu posso fazer, mas eu posso delegar. Tá? Então, aqui o que? Por exemplo, urgente não importante, aquilo que você pode delegar. Ah, eu tenho uma reunião com a minha equipe, mas a Nani pode fazer. Nani, eu ia fazer uma reunião, mas você que é a gestora da equipe, então você faz. Para mim, traz essas pautas aqui, eu posso delegar para ela fazer. Certo? Eu tenho minha funcionária, ela vem aqui em casa, e aí eu posso muito bem aqui falar assim, eu faço sempre, talvez algo aqui em casa, eu falo, não, eu vou deixar isso aqui para ali fazer, porque essa semana eu tô na correria do reset, tá? Então eu quero que você entenda isso. Urgente e não importante, coisas que você pode delegar. E aqui eu vou trazer uma coisa para você muito importante. Tem muita gente que tá com a cabeça grande, tá com um emaranhado todo o tempo, porque pode delegar muitas coisas. E eu dei esse exemplo. Talvez você é uma dona de casa, você pega tudo para você, enquanto você poderia ter falado assim, ó, fulano, filho, você tira o lixo aqui, marido, você cuida do quintal e da parte de fora, cuida da despensa. O outro filho ajuda a limpar a casinha do cachorro. Já alivia você, mulher. Demais. Porque são funções que você faz toda semana que você pode pegar a tua família para te ajudar. Porque senão você sobrecarrega e você tem mais tempo para você. Tá? Eu quero que você entenda isso. Que até uma dona de casa pode delegar tarefas. Por exemplo, nós vamos fazer o reset aqui em casa. Mas a parte de fora do quintal é do apóstolo, os armários de despensa que tem de trás e o da despensa que tá, os cacarecos dele, é dele, ele vai ter que arrumar, jogar o que não presta fora, e o closet dele ele vai ter que ajeitar, e depois eu vou passar no closet dele também para ver se ele tirou o que tinha que jogar fora, porque eu sou dessas. Quando meu marido viu, a roupa dele já tá lá, ó, doada, há muito tempo, em nome de Jesus. Que se o velho não sai, o novo não entra, né, queridos? Porque não pode ser apegado com as coisas, tá? Então você tem roupa lá que você não usa há 2 anos, você não vai usar mais, entrega para alguém que precisa. Se for uma coisa rasgada, você não dá. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Primeiro quadrante, urgente e importante, faz agora, prioridade. Segundo quadrante, importante e não urgente, você planeja.
Terceiro quadrante, urgente e não importante, eu posso delegar, tá? Agora no quarto quadrante, anota aí, não urgente e não importante. Você elimina, aí você põe entre parênteses, elimina e reduz, e reduza. É aquilo que eu trouxe para vocês. Comprou um curso há muito tempo, fez metade, fica se cobrando para fazer outra metade. Só que hoje esse curso não está condicionado ao propósito da sua vida. Ele não vai mais agregar nada. Então você não precisa fazer ele. Então você elimina, tá? Outro exemplo. Excesso de amizade, de grupo, de estar em rodas. Reduz. Porque isso está tomando o seu tempo. Tarefas que não somam na sua vida. Por exemplo, tem gente que é obcecado por limpeza, mas você já entrou num lugar chamado toque. Na verdade, a limpeza tem te consumido. Você é escravo dela, você está no cativeiro. Gente, manter ordem e limpeza é uma coisa, agora você ser escravo dela é outra coisa. Então, às vezes, tem gente que está obcecado por uma tarefa, tá? Que às vezes está roubando todo o seu tempo. Você não só limpa, você é obcecado, você é doente por limpeza. Então, isso aí já tem a ver com a ferida na sua alma. Rolar o feed, ficar em TikTok, isso você elimina ou você reduz drasticamente. Então, essa quarta aqui é não urgente, não importante. Não é importante eu ficar no feed rolando, tá? Não é urgente eu ficar nas minhas redes sociais o dia inteiro. Então, eu posso eliminar ou eu posso reduzir drasticamente, tá? Cortar ou limitar com o tempo. As redes sociais, você pode limitar o tempo que você usa. Eu acho que, se eu não me engano, dentro do próprio celular ou do próprio aplicativo, tá? Então, você vai colocar, presta atenção, você vai colocar 80% da sua energia no quadrante, tá? Presta atenção. Você vai colocar 80% da sua energia no quadrante de número 2, tá? Porque isso reduz as crises do quadrante de número 1. Qual quadrante é o mais importante? O 2, o que você planeja. Porque se você planeja, antecipa, você governa e você não tem crise no quadrante de número 1. Você não tá todo dia, ai meu Deus, hoje isso e aquilo, e aí, hoje era um dia que você queria fazer, mas você não pode, porque você tem 3 coisas extremamente importantes que se você não fizer, você tem prejuízo. 80% da sua energia no quadrante número 2. Porque o quadrante de número 2 reduz a crise do quadrante de número 1, que é o quê? Tenho que fazer agora, hoje. Aí você chega no dia, você já fez. Aí hoje, e queridos, o ideal é a gente viver na atmosfera do quadrante de número 2. Eu tô hoje aqui, mas eu tenho as minhas demandas desse dia, que eu planejei para fazer hoje. Mas se eu quisesse, eu não precisava fazer hoje. Mas eu estou fazendo porque eu estou antecipando. Porque eu governo sobre o meu tempo. Amém? Pegaram a visão desse exercício? Ele é tremendo, não é? Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Eu vou mandar esse exercício para vocês lá no grupo dos alunos, tá? Regra de ouro, 80% no quadrante de número 2 e para reduzir as crises do quadrante número 1. Talvez você conheça esse método. Se você for lá na Apple Store agora e colocar assim, método Pomodoro ou Pomodoro, você também acha? Pomodoro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pomodoro. O que é o Pomodoro? Focus to do. Aqui, ó. Pomodoro. Você vai achar lá e você vai baixar. O que é o Pomodoro? 25 minutos foco total e 5 minutos de pausa, de descanso. Certo? Tem gente que quando começa a fazer as coisas, faz 4, 5 horas sem parar. Entra numa exaustão. Então nós precisamos o quê? Fazer ciclo, por exemplo. Isso aqui é muito bom para estudar. Eu estudo 25 minutos, toco o despertador, eu levanto, tomo um café, volto mais 25. Faço 4 ciclos estudando de 25 minutos, descansando 5. Isso aqui é muito importante. Por quê? Quando você para, levanta,
É igual na imersão, eu dou um tempinho para vocês ir lá tomar um café. Porque senão você fica estagnado. Se você levanta, toma um café, toma uma água, come uma coisinha, volta, tá? Tem no Android, eu acredito que tem no Android. E tem na Apple Store, tá? Esse aqui, ó, tem vários que fazem essa mesma coisa, certo? Então, tem vários gratuitos, tem pago. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vários, tá? Então, esse método aqui é um método muito bom. Glória a Jesus. Ideal para tarefa que você costuma adiar, tá? Agora, outra chave que eu quero dar para você. Quando, tá? É uma técnica para você engabelar a sua mente. Como isso? Eu vou fazer só por 5 minutos. Vamos supor que você não tá com vontade de fazer algo. Aí você fala, eu vou fazer só por 5 minutos. E aí quando você fala, eu vou fazer só por 5 minutos, tá? Você quase sempre vai continuar e vai terminar. Porque isso abre na sua mente, tá? Um estímulo. É só 5 minutos. Daqui a pouco passa. E aí você vai ver como é sobrenatural. Certo? Como é sobrenatural. Então eu vou fazer só por 5 minutos. E aí você começa a fazer. E aí daqui a pouco você já está envolvido com aquilo ali. Mas aonde que está a parte crítica? O fazer. Então, a nossa procrastinação difere entre ação e não ação. Mas se você falar, eu vou fazer só 5 minutos, a sua mente falou, tá bom, é só 5 minutos. O negócio é entrar dentro da água, entrar dentro deste lugar, entrar dentro da tarefa, entrar dentro do que precisa ser feito. Não, eu vou fazer só 5 minutos, porque às vezes sua mente não quer. Eu vou lavar a louça só 5 minutos. Não, eu vou dar uma garibada aqui na minha casa só 5 minutos. Eu vou ler esse livro só 5 minutos. Tá bom? Outro exercício poderoso, tá? O que é importante? Toda vez, para isso nós precisamos ter um alto nível de consciência. E agora, como que a gente está tendo esse nível de consciência? Porque eu fiz uma imersão falando de procrastinação, eu fiz uma imersão ensinando vocês o que é procrastinar. Então você já sabe que toda vez que você está paralisado diante de algo que você precisa fazer, você está o quê? Você está debaixo de uma atmosfera de paralisia que está impedindo o seu crescimento, o seu rompimento, a sua ruptura. Quando você estiver assim, desse jeito, paralisado diante de uma tarefa que você tá, vou ou não vou, eu vou deixar para amanhã, você anula esse pensamento e você faz isso aqui. Qual é o meu benefício fazendo isso daqui? Que benefício eu tenho fazendo? Se eu fizer isso daqui, no dia que eu preciso entregar esse relatório, eu vou estar tranquilo. Mas se eu não fizer isso daqui, um dia antes eu vou estar ansioso, desesperado, correndo daqui e dali para conseguir entregar esse relatório. E talvez eu entregue para o meu chefe mal feito e posso ser despedido ou demitido, ou posso levar uma chamada de atenção por isso, tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam, ok? A motivação nos conecta ao fruto esperado. Então, toda vez que você tiver com preguiça de fazer algo, tiver paralisado, eu quero que você pense, se eu continuar procrastinando, o que eu perco com isso? Se eu continuar na minha zona de conforto, Jesus mandou eu começar a gravar vídeo para as redes sociais, Jesus mandou, se eu continuar procrastinando, muitas almas vão se perder. O meu ministério vai andar em atraso, certo? Eu quero que você saiba disso. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Então, outra parte importante. Eu ensinei, eu gosto muito dessa daqui. Essa daqui foi o que eu desenvolvi. Toda vez que sua mente estiver nesse lugar de paralisia e você estiver assim, quase aceitando, tipo, você falou que ia fazer hoje. Aí você tá lá desse jeito. Não, eu vou fazer amanhã, eu tô muito cansada. Não, eu vou fazer amanhã porque amanhã é melhor. Toda vez que você estiver nesse lugar, você vai fazer isso daqui, Larissa procrastinadora, porque
a sua Larissa, ou seja, o seu eu produtivo tem que falar com a sua Larissa procrastinadora ou com o seu eu procrastinador. Então, o que você vai fazer? Eu faço isso aqui. Ei, sua doida, vai fazer agora. Para de procrastinar. Quem antecipa governa. Isso aí tá dominando você, sua mente. Eu dou um puxão de orelha, mas você vai falar assim: ei, agora. Vai fazer agora, em nome de Jesus. Toda procrastinação cai por terra. Todo pensamento de autossabotagem. Então você vai falar em voz alta, tá? Com você mesmo. Você vai falar em voz alta com você mesmo. Você vai falar assim: ei, procrastinação, para com isso. Você não vai fazer amanhã coisa nenhuma, você vai fazer agora. Então você tem que falar com você mesmo e te esticar. Mas para isso a gente tem que ter o quê? Autoconsciência. A gente tem que ter consciência do quê? Tô procrastinando. Tô procrastinando. Agora, para mim, essa daqui é uma das mais importantes. Lembra que eu falei para vocês que eu já fui uma procrastinadora crônica? Eu vou achar aqui para ver se eu acho no meu celular para mostrar para vocês, tá? Eu procrastinava demais, mas por quê? Eu não tinha gestão, eu não sabia, isso há muitos anos atrás. E aí eu comecei, queridos, a fazer o quê? A escrever as mini tarefas. Vou ver se eu acho aqui. Hoje eu faço na minha agenda no meu notebook, mas eu devo ter aqui no meu bloco de nota, certo? Vou colocar aqui. Eu comecei a fazer o quê? Micro tarefas. Acordar, deixa eu ver se eu acho aqui. Acordar. Eu não tô achando aqui, eu devo ter apagado essa bloco de nota. Mas eu coloco assim no bloco de nota. Acordar, oração 2h45, tá? Acordar, oração 2h45, live 4h12. Aí depois, devocional. Aí, quando eu olho o final do dia, olha o tanto de coisa que eu fiz. Me dá a sensação de prazer, micro resultados. Então, igual eu tô falando, vocês têm muita tarefa para fazer esses 9 dias. Não faz tudo de uma vez, porque senão cansa a mente. Hoje eu vou apagar um pouco de e-mail, hoje eu vou sair um pouco dos grupos. Faz ali, ó, 10 minutos para mim saindo dos grupos, 10 minutos para apagar e-mail. Tá, minha casa eu vou dividir em etapas. Eu vou fazer essa parte, eu vou fazer aquela. Igual eu falei pra você, eu vou dar a parte do apóstolo, ele vai fazer a parte dele, certo? Micro tarefas. Então, o nosso maior problema é deixar sempre pra última hora e querer fazer tudo em 1, 2 dias, algo que era pra ser feito em 10 dias. Algo que era pra ser feito em 15, aí você cansa mesmo, tá? Então, eu quero que você entenda isso. Micro tarefas, tá? Microtarefas. Dentro das suas microtarefas do dia a dia, coloque 3 coisas importantes para você fazer naquele dia. Então, existem as microtarefas da rotina. Então, o que é a minha rotina? Minha rotina é acordar 2h20. Então, acordar 2h20. Depois, oração da madrugada. Depois, 4h12, live. Depois, meu devocional. Aí eu começo a fazer as minhas demandinhas do dia. Minha demanda do dia, certo? Então, é exatamente sobre isso. Você precisa começar, porque às vezes você fala, você é uma dona de casa, você fala, meu Deus, eu tô parada, eu não faço nada. Você levou filho no colégio, você deu comida pra criança, vestiu a criança, deu comida pro cachorro, limpou a casa, você não faz nada. O que tá faltando pra você é delegar, é o quadrante de número 3, tá? Delegar. E eu quero que vocês aprendam a descentralizar, porque pessoas centralizadoras são pessoas que carregam cargas muito pesadas, não conseguem expandir, porque estão debaixo de um jugo que só elas conseguem fazer aquela tarefa. Talvez você, dona de casa, acha que só a sua comida é boa, enquanto seu marido também sabe cozinhar. E ele pode cozinhar um dia e você descansar no outro. Certo? Talvez você é um gestor de uma empresa e você pega tudo para você e a equipe às vezes nem tá fazendo o que deveria fazer porque você acha que só você faz aquilo bem. Nós precisamos descentralizar as coisas. E o quadrante 3, ele serve para você delegar tarefa. Tá, eu tenho que fazer isso aqui, mas eu tenho gente que pode fazer para mim. Tem gente que trabalha na minha empresa que pode fazer, ok?
Então eu quero que vocês hoje comecem a organizar isso. E comecem a ter o quê? As prioridades. No quadrante 1, o que é prioridade? O que precisa ser feito imediato? Quadrante de número 2, o que eu posso planejar? O que eu gosto de fazer? Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu tenho data vamos supor, a gente quer fazer o lançamento agora da Conferência Global Fire 2026. Aí eu vou pôr lá uma data, vou dar uma data aqui fictícia, tá, gente? Fictícia. 15 do 9. 15 do 9 é o lançamento do quê? Da conferência. Então eu preciso ajustar com toda a equipe como vai ser esse lançamento, quem vai estar no cartaz, como que a gente vai, com que site que a gente vai. Então eu preciso organizar isso. E eu tenho até o dia 15, então dia 15 é o lançamento. Então eu tenho até o dia 14 para estar tudo pronto, mas eu espero que até o dia 10 esteja tudo ok. Porque eu não vou deixar para fazer a última hora. Certo? Então eu quero trazer isso aqui para vocês. Coloque a programação que você tem. Eu tenho uma conferência nos Estados Unidos. Se você é da região de Boston ou de qualquer outro lugar dos Estados Unidos, conferência poderosa, vai o meu amigo Leandro Spence, vai estar aqui a pastora Jerusa, certo? Então vai ser, né, e vai ter outro pastor também, né, que carrega uma unção linda. E aí nós vamos estar ali na conferência da Global Fire EWA, Estados Unidos, no final de novembro. Vai ser poderoso, queridos. Então o que eu preciso? Eu já preciso me alinhar e ver o que eu vou pregar, deixar tudo pronto antes, já alinhar com a pastora Jerusa. A pastora Jerusa, nós vamos ter apostila, se for ter, nós vamos ter isso, aquilo. Então é assim que a gente faz as coisas, tá? Ó, eu vou, aleluia. E eu profetizo aqui que quem não tem visto americano vai ter em nome de Jesus. O Senhor está liberando documento, o Senhor está liberando em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus, aleluia. Então vamos lá. Então é assim que a gente planeja, a gente precisa aprender o que é planejar, certo? Depois eu vou mandar para você essa dos quadrantes, que para mim é muito interessante. Eu trabalho dentro dessa visão, isso me ajuda muito. E eu separo toda tarefa grande em microtarefas. Então eu não preciso fazer o reset da minha casa em um dia, não. Eu posso fazer hoje um cômodo, amanhã outro e outro sucessivamente. Apóstolo, se eu chegar no ciclo 2 e tiver pendência ainda, não tem problema. O importante é que você evoluiu, você fez, ficou uma coisinha ou outra, aí você já estabelece para que não passe do segundo ciclo. Porque senão aí você já entra também nesse negócio de procrastinar, tá? Outra coisa, gente, importante que eu preciso falar. Nós ainda temos 2 ou 3 vagas para a caravana de Israel, tá? Que sai... Na minha caravana é eu, o apóstolo Casagrande, tá? E um outro querido apóstolo que vai estar conosco, que sabe tudo, toda a história de Israel, tá? Ele vai estar ali ensinando, vai ser poderoso. A nossa caravana vai do dia 20 ao dia 30, tá? Nós vamos para o Egito também, poderoso, vai ser algo assim extraordinário, certo? Tem ainda 2 ou 3 vagas, se eu não me engano, porque um casal de pastores amigos nossos, né, se inscreveram, já estão conosco, e vai ser poderoso demais, do dia 20 ao dia 30, tá? Vai ser algo assim sobrenatural. Se preparem, amém? Glória a Jesus, aleluia. Queridos, um dia abençoado para todos vocês, tá? Tenham gestão do tempo de vocês. Outro aviso, vou estar em Curitiba, tá? Ali vai ter um evento em Curitiba, eu vou depois colocar no banner aqui para vocês. Né, da querida apóstola Elaine, vai ser algo poderoso. Se você não se inscreveu, eu acredito também que dá tempo, tá? Mês de setembro, 6, 7 de setembro. E depois nós vamos estar lá no Apóstolo Joel. Beijo, amo vocês.